até para a gente poder entender, porque eu acho, posso estar errado, assim, mas quando a gente pensa em psicólogo, psicóloga, a gente acaba pensando naquela salinha, acho que foi o Volpe, acho que até falou no vídeo dele, a gente acaba pensando naquela salinha com o psicólogo, aquela coisa bonitinha, então a gente pensa, por exemplo, numa sala de psicoterapia analítica do Jung, a gente já vai imaginar uma coisa mais colorida, umas mandalas, umas coisas. Numa sala de psicanalista, vai ter o divã, uma coisa mais sóbria, tal. Então, assim, a gente tem todo um imaginário, né? E que daí já vem aquela coisa, é a cura pela palavra. Então, é o que você fala, Jung tem muita questão dos sonhos também, e daí a gente imagina isso quando a gente pensa no psicólogo ou numa psicóloga. E daí? E a psicologia corporal, a psicoterapia corporal? O que que ela tem de diferente? O que que uma pessoa que vai procurar você vai encontrar no seu ambiente de trabalho? O que que ela, e em termos de trabalho psicoterapêutico também? É claro que você não vai ensinar aqui como é que é a psicoterapia, mas mais ou menos para preparar e para desmistificar também qualquer imaginação assim que uma pessoa tenha a respeito do trabalho com o corpo, assim, o que tem de diferente, assim? Bom, acho que eu vou aproveitar o clima psicólogo de ser e vou voltar a pergunta para você. Como é que você imagina que seja o setting Ah, da sacanagem! É que eu já li algumas coisas, né? Eu vi na live, inclusive, que você falou de que existem algumas instrumentos, ferramentas, assim, né? Mas pelo que eu entendi, assim, eu acho que tem um espaço no qual você conversa com a pessoa, é necessário. Eu acho que toda psicoterapia tem um momento de anamnese, então normal, duas poltronas, duas cadeiras, sei lá o quê. E depois eu acho que você tem que ter um espaço um pouquinho maior, onde você vai poder usar algumas coisas. Que nem você falou, por exemplo, a questão da sensação com os pés, as bolinhas de tênis, uma bola um pouco maior, que eu imagino seja. que eu fico com ela aqui Ah, do lado. então, eu acho que deve ter uma bola um pouco maior, igual aquela de Pilates, tal. Eu imagino que deve ter, talvez, uma espécie de maca, ou alguma coisa assim, onde que a pessoa talvez possa deitar. Mais ou menos assim. E daí, eu acho que tem que ser um espaço um pouquinho maior do que uma sala comum de psicologia, porque imagino que a pessoa vai ter que ter um pouquinho de liberdade para mexer o corpo. Não sei se você utiliza música, não sei se usa algum tipo de som, alguma coisa. E talvez, assim, através da anamnese, você vá pedindo para a pessoa alguns exercícios, algum tipo de atenção mais concentrada para determinada região do corpo, tentar destensionar algumas regiões do corpo, se sentir e tal. É o que eu imagino, assim. Não sei, devo ter falado um monte de besteira, de certo. Não, não falou não, realmente, é por aí mesmo. E até porque você também deu essa pesquisada, então tem também uma ideia, né? Então, como eu falei agora, online a gente está adaptando, né? Então, assim, a gente está falando do como que é o presencial, né? E aí eu até usei esse termo setting, né? Que é como a gente chama, né? Sim. O espaço da terapia, né? Para quem de repente não saiba. E aí, no caso, vai depender muito do trabalho do profissional, né? Que eu acho que quando, né, você até citou em algum momento isso, né? Porque na realidade o profissional ele vai se formar conectando a sua prática com aquilo que é a base que é a teoria, mas que é o trabalho que ele próprio possa conduzir dentro daquela teoria e que ele vai aprender na própria praxis, né, da coisa ali, né? Então, assim, Uhum. não tem como, assim, descolar, né, uma coisa da outra. E o trabalho com a corporal, ele tem diferentes, que nem eu falei do neo-Reichiano do Lowen, né? O setting do Lowen, ele é diferente do setting de um Reich
da vegetoterapia caractere analítica. Eu estava tentando não falar essa palavra, porque eu falei, quando eu falo essa palavra, parece que, né, é uma palavra assim, o que é isso, né? Mas, enfim, é o nome que o Reich deu para um dos primeiros trabalhos clínicos que ele trouxe ali, né? Aliás, assim, eu acho que vale a pena, eu vi que na live com o seu colega você comentou, eu acho que vale a pena você detalhar um pouquinho esse conceito, que eu não vou repetir, vegetoterapia. Vegetoterapia caractere analítica. Isso, disseca, se puder, desculpa ter te interrompido, mas... Eu vou falar rapidamente, eu posso falar agora. Então, vegetoterapia por quê? Porque ele trabalha com o sistema vegetativo, sistema parasimpático, e o sistema vegetativo, ele é um sistema que trabalha com o involuntário, né, com os processos involuntários. Então, ele vai lidar com esses processos involuntários que a gente se encontra, né, que o organismo se encontra para poder trabalhar, que é sistema neurovegetativo, vegetativo. Por isso que chama vegetoterapia. Porque ele Ou seja, o Reich ele foi pesquisando o sistema que faz o coração funcionar, o pulmão funcionar, o estômago funcionar, essas funções automáticas do nosso corpo. Tirando a respiração, que a gente consegue fazer as duas coisas, né? Pode ser automático, pode não ser automático, né? É isso, assim. Basicamente é por aí, assim, de uma maneira bem geral, né? E aí, vegetoterapia caracteroanalítica, porque aí o caractero vem do caráter, né? Que ele primeiro ele era da análise do caráter, né? Que foi a primeira obra ali que ele instrumentaliza um trabalho em psicoterapia corporal através da análise do caráter, principalmente, assim. E aí é vegetoterapia caracteroanalítica, então é a terapia do caráter dentro desse sistema vegetativo, né? Mas aí ficou esse nome gigante, que depois ele muda de novo, acho que também ficou difícil trazer, né, como um nome que ficasse, né? Porque até para falar é difícil. Mas assim, ele era um médico, né? E aí, como eu citei na live de ontem, né? Muitos dos psicólogos da época, eles vieram da medicina, né? Sim. E aí ele era um médico que foi para a psicanálise, só que ele volta muito para o biológico, assim, né? Ele entende que ele quer achar uma quantificação para libido, então ele quer estudar a sexualidade de um lugar biológico, né? Ele é uma pessoa que fundamenta na função do orgasmo, né? Que é uma outra obra dele. Sim. A curva orgástica, né, que é a carga, tensão, descarga, relaxamento, e aí ele leva isso para outros âmbitos da vida, né? Se tem uma coisa também ruim, assim, que acontece na vida do Reich, é porque ele é muito mal compreendido, né? Então, assim, esse lugar dele de estudar biologicamente e lidar com um tema tabu, como o sexo e a sexualidade, né, que a gente sabe o quanto que é difícil, né, porque a gente entende que é super necessário trazer, mas ao mesmo tempo é uma coisa quase que está no âmbito privado, então como é que vai trazer, né? E aí ele parte assim dessa compreensão, por exemplo, do corpo, né? Que o corpo ele tem uma pulsação, ele tem um movimento que é assim esse coração batendo, essa respiração acontecendo, né? E as camadas, né? Os músculos, tem um monte de coisa, tem vários detalhes ali para a gente entender, e ele entende que se cronificam ali emoções, histórias dentro desses músculos, dentro desses trabalhos ali que perdem esse caráter ali mais orgânico, né? Então ele quer, de certa forma, trazer a autorregulação desse organismo que se cronificou diante das coisas que ele foi vivendo, ali os traumas, as histórias de sofrimento emocional e tudo mais. E aí ele parte muito de algo que vai mais ou menos nesse sentido. A sua pergunta, deixa eu me lembrar exatamente para não fugir da resposta dela, era a sala, né? Bom, eu estava falando que é diferente a sala dos neo-reichianos da Vegeto, né? Então, assim, por exemplo, né, a da vegetoterapia caractere analítica, que ela é uma sala que ela vai ter 2 poltronas também, porque a gente fica sentado falando também, porque é psicologia, é um encontro também de
trazer conteúdo verbal, a gente não deixa de trabalhar o verbal, né? Sim, claro. Não é uma terapia corporal que a gente fica só no corpo e vai trabalhando o corpo e se resolve as questões psíquicas. A gente precisa trazer para o âmbito da palavra, né? Uhum. Não foge disso. E aí pode ser um colchão no chão, ou pode ser uma maca, ou um colchão um pouco alto, né? Por exemplo, um dos primeiros trabalhos do protocolo da vegetoterapia caráter analítica. Eu estou indo para a vegeto porque ela tem assim um protocolo bem de trabalho por onde caminhar dentro das etapas do desenvolvimento do sujeito, que é o Federico Navarro, o autor que vai sistematizar esse trabalho, inclusive. Tá. E aí a gente faz, por exemplo, a concha, que é um exercício que remete ao nascimento, e a concha é a coisa de colocar a mão aqui, por exemplo. E aí esse trabalho, a pessoa está deitada no colchão e o terapeuta está atrás com a mão aqui e fica um tempo ali naquele exercício, né? Existe também uma massagem diagnóstica do início da terapia, que faz parte da anamnese, que o terapeuta vai encostar a mão na pessoa, passar, assim, tocar o corpo, sem tocar as partes íntimas, obviamente, né? A terapia corporal também não é isso, né? Tá. Que às vezes a pessoa fica, será que é tantra? Não tem nada a ver. Isso. E aí é para você sentir a textura, você sentir o calor, se está frio, se está quente, né? Porque dá para entender coisas assim também dentro de algumas estruturas psicológicas, traços caracterológicos, que ele denomina assim, a partir disso também, né? Você percebe onde que está, onde que a energia do corpo circula, onde que não circula, fazendo essa massagem diagnóstica que a gente chama, né? Que nem tem pessoas que têm os membros mais gelados, né? A mão e o pé, né? Então, assim, o Reich, ele vai entender que cada ponto desses, assim, de diferença de um lado para o outro, né? Teve uma coisa na pós que a gente fez uma vez, que era assim, a gente tirava uma foto do nosso rosto, e aí cortava, e você colava o lado direito com o lado direito, e o lado esquerdo com o lado esquerdo, e você via que a expressão do seu rosto muda. Porque o nosso lado, eles são diferentes. Então, às vezes, esse lado meu tem uma expressão de tristeza e esse lado tem de susto. Aí eu junto os dois, a minha cara vira outra cara, né? Que doido. Então, e aí a gente entende isso da lateralidade, de como que a gente tem algumas coisas ali que ficaram marcadas no corpo, que não é uma linguagem corporal rasa, tá? Que tem aquelas coisas assim, que eu falei até na live com o Du lá ontem, de, eu tô com o braço cruzado, então eu não quero falar com você, Sim. sei lá, não é uma coisa que fica estanque, a gente parte de algumas compreensões da leitura corporal, porque é feita uma leitura corporal, existe isso mesmo, tanto olhando a distribuição geral desse corpo, quanto tendo essa coisa, por exemplo, do toque da massagem diagnóstica, quanto perguntando para a pessoa e ela reparando no corpo dela. Então, respira, o que você sente, como é que tá? Quando a gente trabalha isso, qual é a sensação? Tensiona algum lugar? O que acontece, tal? A gente volta muito isso para a pessoa ir identificando como que está o corpo dela, né? E daí, assim, até então, só para não deixar escapar, você falou uma coisa que me deixou bastante curioso, assim, eu acho, duas coisas assim, e eu acho que tem muito a ver até com o tema da live, que é qual a relação entre corpo e mente. Então, assim, dentro dessa abordagem, conforme, se me corrija se eu estiver errado, tá? Mas conforme o funcionamento do corpo da pessoa, por exemplo, assim, você falou assim, tem corpos que são mais gelados, outros mais quentes, tal. Dá para inferir um pouco como é a personalidade da pessoa. Então, uma pura besteira. Uma pessoa que tem, sei lá, os membros, que nem você falou, as extremidades mais quentes, vamos chamar assim, tende a ser um tipo de personalidade. É mais ou menos isso ou não? E eu quero emendar outra coisa também. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, assim? Ou seja, determinados tipos de corpos tendem a fazer com que a pessoa tenha um determinado tipo de personalidade, um determinado tipo de caráter, e ao mesmo tempo o desenvolvimento que a gente tem através da cultura, da família e tal, de um determinado caráter nosso, é capaz de influenciar no nosso corpo,
Não na nossa forma física exatamente, mas como a gente age o nosso corpo, mais tenso, menos tenso, a nossa postura, inclusive, peito aberto, fechado, tal. Você entendeu minhas perguntas ou Sim, viajei demais? entendi. Porque tem aquela ideia de ser inato ou adquirido, né? Esse tipo de coisa, assim, né? E de fato, assim, o caráter, ele é um diálogo entre os dois, né? Aquela relação de ter uma predisposição, mas ela vai acontecer na história, né? E não tem nada que é estanque, né? Que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em psicologia quando a gente vai falar de estruturas, né? Porque às vezes a gente fica preso em algumas coisas e na própria prática também, né? Essa pessoa não foi amamentada, então ela tem um caráter assim, assim, assado, porque e não é bem isso e pronto, né? Não é assim que funciona de fato, né? Então, a gente tem algumas coisas ali que elas nos servem de ferramenta para a gente olhar para aquele corpo, para aquela história, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que ele acontece muito ali conforme a gente vai caminhando e identificando, né? Porque tem muitas outras coisas. Tanto que eu dei o exemplo ontem lá também na live que eu falei, né? Porque o Reich, ele vem do Freud, e o Freud tinha essa noção das etapas do desenvolvimento que ele traz, né, a fase oral, a fase anal, a fase párica, e o Reich, ele também faz isso, né, e aí disso ele tira algumas noções sobre o caráter, né, também. Só que aí mais para frente, isso entra muito mais como traços caracteriológicos, né, então, por exemplo, as extremidades geladas têm a ver com um traço de esquizoidia que está ligado ao primeiro segmento ocular. Então, assim, eu posso falar várias coisas, que uma coisa está ligada com a outra porque está lá na literatura. Mas aí, esse trabalho, ele tende também a ir caminhando para outros camadas de formas de se estruturar, né? Não é uma coisa assim que a pessoa é esquizoide, por exemplo, é o nome que ele dá também, né? Que é diferente de esquizoanálise ou da esquizoidia para outros autores também, mas ele que é uma coisa que a energia não está circulando naquela região, por isso que ela está gelada, né? Ele está trazendo isso de alguma maneira. E isso, assim, e todos os caráteres, eles têm, assim, como um ponto forte e um ponto fraco, assim, também, né? Não é uma coisa, assim, que é ruim, né? É menos um caráter, isso aí eu tô doente, eu sou, né, por exemplo, um caráter narcísico, né, que é lá na frente, que já tá lá mais pro fálico, é uma pessoa que também tem um monte de problemas, se for ver. Ela pode ter pontos bons de ir para a vida, de ser uma pessoa que sente a vontade, confiante em si mesma, mas ao mesmo tempo ela tem uma tendência a ser mais arrogante, tudo mais. Então, assim, a gente tem várias coisas que tem em todos esses lugares, né, da neurose, né, que são todos casos de neurose, né. Então, o trabalho, ele é o quê? A gente vai ver até que ponto, né, que aquilo tem dentro da queixa, dentro da demanda, dentro da vida daquele sujeito e da gente, no lugar de acompanhar aquele sujeito, porque, assim, afinal, até eu vi um pouco numa live que você fez, acho que com a Aline, né, mas não sei se foi com a Aline, na verdade, agora eu tô confusa, de que o psicólogo vai salvar, né, alguém, de que a gente está lá para fazer a pessoa ser super saudável e tal. E, na realidade, a gente vai dialogar com aquele indivíduo dentro do que é possível trabalhar e do que se tem interesse em trabalhar, né? Eu acho que... Então, assim, por exemplo, uma pessoa esquizoide, ela tende a ser uma pessoa mais criativa, por exemplo, né? Eu não vou tirar essa criatividade dela, da esquizoidia dela, né? Porque ela tá mais no ar, ela não tá tanto no chão,